Julho de 2025, um momento histórico para o cinema de super-herói. Todos os fãs de super-heróis estão contentes, quer dizer, a maioria, né? Está muito contente aí com a estreia de Superman e daqui a pouco chega Quarteto Fantástico. Gente, estamos falando do primeiro super-herói de todos, o cara que inaugurou tudo isso, o primeiro e maior personagem da DC Comics, criado lá em 1938, e da primeira família de super-heróis. A equipe mais importante da Marvel, a equipe que lança a tendência e redefine o que vai ser a Marvel a partir de 1961. Chegando no mesmo mês. Será que foi combinado, Daniel? Chegando no mesmo mês, olha só que impressionante, é um negócio muito legal, um momento único desses dois ícones dos quadrinhos super-heróis, né? Mas, se eles estão se cruzando nos cinemas agora, saiba que já teve um crossover nos quadrinhos. E é exatamente essa revista que a gente vai comentar hoje. Superman e Quarteto Fantástico. É isso aí, Danielzinho. É coisa que só o Pipoca e Nanquim faz por vocês, porque já houveram vários crossovers da Marvel com a DC no passado, nos quadrinhos. Na real, a gente fez um programa, eu e você, né? Sim. Falando sobre todos eles, contando todo o histórico deles, só que foi um programa um pouquinho mais corrido, um pouquinho mais superficial, e aqui a gente resolveu se deter um pouquinho mais nesta HQ em si. E o momento perfeito para comentar esse crossover, né? Pois é. Pelo amor de Deus, tá todo mundo falando de Superman, todo mundo ansioso aí por Quarteto Fantástico. Eu, pelo menos, estou muito ansioso pelo filme e me parece que os dois filmes vão ter essa mensagem mais otimista, mais esperançosa. Os trailers do Quarteto apontam muito para isso, né? E agora, então, vamos falar desse quadrinho, que é um quadrinho pouco comentado, pouco lembrado, mas muitíssimo divertido, né, Lê? Quadrinho muito agradável. Galera, para começo de conversa, isso daqui foi publicado no Brasil pela Editora Abril, no início dos anos 2000. Originalmente saiu em 1999 lá na Marvel. Aí a Abril trouxe em 2000. E eu achei curioso que a Abril, em geral, publicava as coisas em formato americano, exceto coleção tipo a coleção Graphic Novel, Graphic Marvel e tal. Essa edição especial eles resolveram respeitar o formato original e fizeram aqui, né, todos ou praticamente todos os outros crossovers, é tudo formato americano. Sim. Essa aqui eles respeitaram o formato original e fizeram o que é bem bacana. Curioso, né? A capa é idêntica ao original, também não tem anúncio, é uma graphic novel mesmo, fechadinha, muitíssimo parecido com a versão original, né? Exato. E aqui aí logo de cara você vê o símbolo das duas editoras, né, DC e Marvel Comics, e ela foi escrita e desenhada pelo Dan Jurgens, com arte final do Art Thibert. Essa capa foi pintada pelo Alex Ross. Desenhada pelo Jurgens e pintada pelo Alex Ross. Arte finalizada pelo Alex Ross. É uma capa linda, né? Uma capa dupla, demais. Bonita pra dedéu. Vou mostrar pra vocês, ó, é uma arte só. Eu adoro essa arte aí, bem representativa de todos os personagens aí. E eu gosto muito de todo o layout aqui, inclusive do textinho que tem na quarta capa, né? Que aí tem assim, ó, Galactus, o devorador de Krypton. Já é um negócio interessante, já é um puta do conceito, né? Super-Homem, o arauto de Galactus, Quarteto Fantástico, a única esperança da Terra. O desafio do novo milênio está no espaço infinito. Muito legal. E apesar de não ter um subtítulo aqui na capa, esse quadrinho, ele chama Super-Homem, Quarteto Fantástico, Devastação Infinita. Tem esse subtítulo, né? É verdade. No original também, só que não tá na capa. Eu só peguei pra reler porque eu lembrei desse crossover aqui, até comentei com você, né? Pô, tem isso daí, será que vale um vídeo aqui no canal? E não é que é legal pra chuchu? Pô, é legal, cara. Galera, dessa época aí que tinha bastante, faz parte da segunda leva de encontros entre Marvel e DC, teve bastante coisa, a maior parte delas é carne de vaca, tem coisa bem legal no meio, como a gente já comentou no vídeo anterior. E esse daqui acaba sendo uma daquelas coisas bem bacanas, nada que revolucionar a roda, Sim, né? Mas é legal. Agora, uma curiosidade, eles partem de uma premissa, como você já leu aí, né? Galactus, o devorador de Krypton. Porra, ideia legal, né, cara? Pois é. E se Krypton tivesse destruído por conta das ações do Galactus? Pelo Galactus. Essa premissa já tinha sido explorada aqui, ó, em Darkseid vs Galactus, o Devorador. Esse é um encontro anterior a esse encontro é de 97, ou seja, uns 3 anos antes desse daqui, produzido pelo John Barney, que tem a mesma premissa. O Galactus chega em Apocalipse, que é o mundo do Darkseid, disposto a fazer um rango, bater um rango lá. E aí você tem os dois universos se encontrando. Você tem o Surfista Prateado enfrentando o Orion, que é o filho do Darkseid e tal, numa trama muito, muito legal. Essa mesma premissa aqui, o Dan Jurgens acabou tendo essa sacada para Krypton. A primeira página fala o passado e mostra o Galactus
chegando ali nos momentos finais de Krypton, né? Porque Krypton tem toda aquela história lá de estar aquecendo, envolvendo um problema e tudo mais. O Galactus chega, o planeta está em seus dias finais e ele vê a navezinha, puff, do Superman saindo de Krypton, né? E ele fala, até dito aqui, ó, e existe a percepção de que um dia seu ocupante poderá ser útil para ele. Essa é a previsão do onisciente Galactus. Então, lá na aniquilação de Krypton, ele vê essa nave saindo e já pensa, poxa, o que quer que seja que esteja dentro dessa nave aí, pode vir a ser meu arauto um dia, né? Exato. O que ele faz? Ele fala assim, bom, Galactus, como vocês sabem, ou como vocês não sabem, mas o Galactus ele precisa de arautos para encontrar planetas para ele se alimentar. O Galactus ele não pode comer qualquer planeta, né? Ele precisa de planetas que os recursos deles possam ser transformados em energia. Em geral, ele come planetas habitados porque é mais energia. Ele não pode comer uma rocha, porque isso aí não vira em nada para ele. E aí ele depende de arautos para encontrar esses mundos propícios para ele. Ele é só um bichão gigante com muita fome, basicamente, né? E ele precisa se sustentar. Ele próprio fala precisa de refeições mais balanceadas, Ele né? próprio fala, na origem dele lá, criada pelo Jack Kirby, ele fala que ele é acima do bem e do mal. Né? Os Festus falam disso. O Galactus é uma entidade acima do bem e do mal. Ele é um ser hiperpoderoso e a única coisa que vale é a vontade dele, a única coisa que vale é a sobrevivência dele. Ele identifica essa navezinha saindo e ele fala assim, então esse cara vai sair daqui, vai chegar lá na Terra, poxa, ele vai ficar super poderoso, talvez um dia ele possa ser meu arauto. E ele coloca um tipo de um rastreador. Sim. Né, para anos no futuro, ele pode usar aquilo ou não, né, mas lógico que nossa história aqui, ele vai utilizar aquilo. Agora, pessoal, vale um adendo. Nesta época aqui, o que aconteceu? Nós tivemos, como eu já disse, vários encontros entre a Marvel e a DC, e a partir do principal deles, que foi o grande ápice disso, que é Marvel versus DC, ficou estabelecido que os dois mundos existiam em paralelo. Os personagens viajam de um mundo para o outro, e eles passam a ter ciência da existência de ambos os mundos. Isso significa que a terra deles não é a mesma. Então, quando essa história começa aqui, o Superman sabe da existência do quarteto, que está em outro mundo, no mundo Marvel, e vice-versa. Né? Então até tem uma coisa engraçada, porque no mundo do quarteto, você tem o personagem do Franklin. O Franklin Richards, ele tá brincando. Adoro essa página aqui. Ele tá brincando com o bonequinho do Superman, do Batman, tem o Thor, tem o Demolidor aqui, e atrás tem uma televisão passando o desenho do Superman, animado, né? Aí até o Franklin fala, tada, Super-Homem salva o dia outra vez. Eu sei que aqui ele é só um desenho animado, mas a mamãe disse que existe um outro universo onde ele é de verdade. Talvez um dia encontre com ele. Aposto que ele é até maior que o Thor. E aí, só que antes de aparecer o Quarteto Fantástico aqui no universo deles, o Superman tá resolvendo um problema cotidiano em Metrópolis lá, que é uma bomba atômica e tal, tem um negócio de cronômetro e tal, até que ele chega pra ele, aparece na frente dele um cristal kryptoniano com uma mensagem do Jor-El, o pai dele, né? E aí o Jor-El revela pra ele, né, ó, até há pouco eu pensava que a morte de Krypton era resultado de ocorrências naturais, mas agora descobri um ser que acelerou esse processo. Enquanto Krypton morre, ele drena as energias e toda a vida do planeta para se alimentar. A fome dele é infinita, nenhum planeta está seguro. Ele é o nosso carrasco, nosso devorador, nossa morte. Ele é Galactus. Aí o Superman, Galactus, eu ouvi falar da existência dele no universo de outros heróis. Por isso que ele fala, bom, o Quarteto Fantástico conhece ele, já resolveu, já lutou com o Galactus, vou procurar a ajuda deles, né? Exatamente. Então nesse fiapo de roteiro, nessa premissa aí, que é bem massa velho, mas é um típico resquício do que era o quadrinho nos anos 90, inclusive as coisas feitas pelos Dan Jurgens. Né? O Dan Jurgens, pô, ele fez a morte do Superman, A gente falou bastante sobre ele aqui por conta desses quadrinhos de porradaria e tal, não sei o que era. Ele assumiu o Superman durante muito tempo. Ele era o cara do Superman nos anos 90, né? Sim, exatamente. Aí ele traz isso para essa história, né? Essa coisa massa véia, essa coisa... não precisa de muita explicação, não precisa de muita verossimilhança. Vamos só colocar uma premissa em que o Superman viaja lá para o universo do quarteto para trocar uma ideia e entender o perigo que é o Galactus. E aí tem essa coisa do Franklin e tal, e a gente pula para outro universo e é apresentado ao Quarteto Fantástico. O quarteto nessa época mora no Pier 4, né? Eles não estão mais no edifício Baxter nem nada. Aí, cronologia da Marvel, mas eles estão nesse Pier 4, e aí tem essa ceninha do Franklin, e na sequência o Franklin vai lá, conversa com o Coisa, que está ajudando o Reed Richards num
uma dessas traquitanas, uma dessas invenções do Reed Richards. O Reed, ele tá... eu acho curioso que o Dan Jurgens, ele pensa nisso, né? Ele fala assim, olha, se esse quadrinho estiver sendo lido por pessoas que só leem DC Comics, eu preciso apresentar o estereótipo do que é o Quarteto Fantástico na Marvel. Sim. E vice-versa. O Reed Richards está lá fazendo essas traquinagens dele para testar os poderes do Coisa, e ao lado está testando os poderes também do Tocha Humana, e da Mulher Invisível e tudo tal. Para quem nunca leu uma história do Quarteto, ele não fica tão perdido. Tem um vislumbre da dinâmica deles, e a origem deles vai ser contada um pouquinho mais para frente também, rapidamente. Sim, eu gosto que ele é bem hábil nessa coisa dos diálogos, de estabelecer como são esses personagens aí, justamente para isso, né? Enquanto você falava, eu lembrei de uma coisa. Tem um segredo para saber qual editora publicou esses crossovers. O personagem que vem primeiro no título. Então, Superman Quarteto Fantástico é um crossover publicado originalmente pela DC. Se fosse Quarteto Fantástico e Superman, era um crossover publicado pela Marvel. Então, sempre tem essa diferenciação. Se vocês quiserem saber de quem esse crossover especificamente, é só ver quem é o primeiro nome, né? É uma coprodução, mas lá fora alguém edita, né? Exato. Então aqui é uma edição da DC Comics mesmo, utilizando esses personagens da Marvel, né? E o Dan Jurgens se sai bem com o Quarteto Fantástico, né? Se sai bem. Eu gosto. Ele coloca o Coisa bem... O Coisa clássico mesmo, saca? Eu adoro o Coisa dele aqui. Engraçado pra caramba, bravo pra dedéu. Aí vai acontecer algumas coisas aqui que vai, assim, acentuar muito o que é o Coisa, né? E outra coisa que ele faz aí, já que ele tá lidando com o quarteto, ele trabalha muito em cima dos conceitos do Jack Kirby, né? Quando conceitos, eu me expressei errado, não é que ele trabalha em cima dos conceitos, ele pega principalmente os layouts do Kirby, ele utiliza várias coisas que eram típicas do Kirby e ele coloca aí, desde os Kirby Dots que ele utiliza como homenagem e tal, até os layouts de página, as posições do personagem, quando o personagem está indo para cima da câmera, se você vê bastante disso, né? Sim. Isso aqui, por exemplo, não deixa de ser um Kirby com o negócio indo para cima na direção do leitor. A coisa muito blocuda, né? Blocuda com um maquinário por trás. Isso é um tipo de homenagem ao Kirby. Total. Ele faz isso muito bem, saca? E principalmente nas imagens do quarteto. Perfeito, Ale. E aí é legal que o Franklin, né, fascinado pelo Superman, essa chegada do Superman na casa do quarteto é legal, né? Que o Franklin fala, mãe, tem certeza que o Superman existe? Ela fala, tenho, Franklin. Ele pode voar? Pode. E lançar lasers pelos olhos? Algo assim. E as balas não? Franklin, o sistema de defesa está desligado. Foi você? Eu não, o papai disse pra nunca tocar nisso. Vamos chamar o papai? O Superman já tá atrás dele. Com essas chances, né? Você tá falando que o Superman existe mesmo? Aí chega o Superman. É muita coincidência mesmo. Mas é isso, é só uma desculpa pra esses personagens se encontrarem e rolar aventura, né? Eles não perdem muito tempo com nada, né? O Superman chega e male dá oi. Ele fala assim, oi, Dr. Richards, quer saber do Galactus? É muito rápido. O Franklin ainda fala, pai, você não vai acreditar que está aqui. Aí o Tocha, o Coisa e o Tocha, meu Deus, eles veem o Superman chegando, e é isso. Na dúvida, pra enfrentar Galactus, ele vai procurar o Quarteto Fantástico, e é isso que ele fala, olha, eu preciso da ajuda de vocês, chegou essa mensagem aqui, por favor, nos ajude. O que o Superman não sabia é que esse cristal, ele estava corrompido. Né? Tinha um hacker tinha invadido esse cristal. Que é nada mais, nada menos que o Super Cyborg. O Super Cyborg. Foi um personagem que, novamente, a gente citou bastante no vídeo da morte do Superman, porque foi lá que ele apareceu. O Dan Jurgens pegou esse personagem e trabalhou muito ele ao longo da fase do Superman, né? E trouxe ele como um dos antagonistas aqui também no conflito. Por meio desse hacker que ele faz, ele consegue pegar todas as defesas da própria base do quarteto, fazer se voltarem contra eles, atacarem eles, e a gente tem aquela típica cena de ação. Sim, né? Sim. Acaba o capítulo 1. No capítulo 2, que chama o Poder Cósmico, o Galactus surge mesmo assim. Também muito rápido. Muito rápido. Surge como um olho aqui e já, tipo... Como é que se diz? Teleporta o Superman. Qual era o plano do Super Cyborg? O Super Cyborg tomou ciência da presença do Galactus e falou assim, nossa, esse cara é o cara mais pica das galáxias, é o cara super poderoso. Então eu quero servir com ele, porque eu quero essa energia cósmica. Pica das galáxias, falando do Galactus, é um negócio meio engraçado. Aí, mas quando o Galactus, todo onisciente, né? O Galactus da história é onisciente quando faz bem pra história, sim, né? Exato. Tem um monte de coisa que ele não sabe. Bom, onisciência é um problema em qualquer história. Mas quando ele percebe o que está acontecendo, ele fala assim, porra, aquele tal daquele Superman é muito mais forte que o Super Cyborg. E pega o Superman
pra ser o arauto dele. E aí o Superman vai embora, vai lá pra nave do Galactus. O Reed Richards está agarrado nele e é teleportado junto. Então temos essa cisão na equipe, né? Superman e Senhor Fantástico com o Galactus lá no espaço. E o Super Cyborg fica melindrado, ele grita, não, Galactus, leve a mim! Fica chorando, né? Pô, por que pegou ele e não eu? E na Terra fica o resto do quarteto e o Super Cyborg, que rapidamente eles percebem que precisam se ajudar, tipo, pra conquistar os objetivos ali. A família quer encontrar o Reed Richards, que desapareceu, vai saber o que aconteceu, e o Super Cyborg quer virar o arauto do Galactus. Ele fala, eu tenho que ser o arauto, eu quero esse poder, né? Ele tem uma coisa meio, tipo, ele é malvado e quer poder a todo custo, né? O Super Cyborg. Ele fala, eu quero ser o arauto, não o Superman, né? E acima de tudo, o quarteto quer evitar novas mortes, né? E tem até uma cena bacana aí que o Super Cyborg fala assim, eu já destruí uma cidade, se referindo a Coast City, né, do Lanterna Verde. Sim. Eu já destruí uma cidade, pra mim destruir mundos, é só um passo a mais. E o Coisa fica o tempo todo querendo esmurrar ele e tal, e quem bloqueia é a Sui. A Sui fala assim, não, de jeito nenhum, cara, a gente precisa desse cara, depois a gente faz isso. Sim, é a coisa que eu falei de começar a ressaltar o que são esses personagens, né? O Coisa começa a ficar muito puto da vida com o Super Cyborg e fica o tempo inteiro falando, gente, me deixa pegar esse cara, dar uma porrada nele, esse cara precisa aprender, né? Ele não pode falar assim com ninguém e tal. É engraçado o Coisa nessa história aqui. Eu gosto também do Tocha Humana, ele tem menos participação assim na equipe. Ele é o mais subaproveitado. Só que a Susan tem uma participação muito, muito legal, né? Então ele consegue definir bem todos esses personagens aí. E aí o Galactus transforma o Superman no seu arauto. Eu adoro essa página aqui, ó. E fica um arauto mesmo, igual o surfista prateado, assim, só que ele fica todo dourado e dá meio que uma apagada na memória dele, né? Isso, trabalha o pensamento dele e o Superman passa a obedecê-lo, né? O que o Galactus fala pra ele, vem a mim, kryptoniano, aceite o seu destino. Desde que seu embrião deixou seu planeta moribundo, eu sabia que um dia você iria servir meus interesses. Para a continuidade de minha existência, mundos nutritivos devem ser localizados. Esta é a sua tarefa. O Superman só responde, mostre o caminho. Ele entrou, ele comprou mesmo, ele caiu na armadilha do Galactus aqui. Eu acho muito louco aqui nessa página aqui, o Senhor Fantástico ele tá dando uma volta, se enrolando aqui. Tentando enrolar no pé do... E o Galactus tá, tipo, literalmente cagando. Nem leva em consideração a presença dele, né? Era a coisa mais fácil. Esse cara aqui, vou matar ele. Acho que ele meio que entende, é uma mosca, assim, né? Deixa esse cara pra lá, esse cara não... Uma vida insignificante. E aí ele manda o Superman procurar planetas, né? E o Reed Richards, canoneiro do Superman, falou assim, ô Super, você não é assim, eu sei que tem uma fagulha de consciência lá dentro, você tem as pessoas que você ama, pensa nelas, você não pode fazer isso, você é o cara do bem e tal, né? E aquilo começa a plantar sementinha na cabeça dele, né? Lá no fundo. Exato. Na Terra, enquanto o quarteto ali tá tentando se resolver com o Super Cyborg, o Franklin Richards tá brincando com o boneco dele e ele fala, vai dar tudo certo, Super-Homem, eu sei que vai. Meu pai sempre se dá bem. Pouco tempo depois, o Franklin dá de presente esse boneco pra Susan. Fala, mãe, leva, isso daqui vai te dar sorte. E esse boneco vai ter uma importância também. É bonito isso também, eu acho legal, né? Mas aí o Super Cyborg vira assim, ó, seguinte, enquanto eu residi aqui nos computadores de vocês, eu aprendi que a gente tem muito em comum. E é aí que ele vai dar uma breve sinopse do que foi a origem do quarteto e dele também, paralelo, né? Aquilo que eu mencionei, né? É uma revista editada pela DC Comics, se o pessoal não conhece o quarteto da Marvel, eles têm uma página que conta a origem. E esse paralelo é muito legal, porque a origem do Super Cyborg é muito parecida com a do quarteto, só que ele faz tudo pro lado do mal e o quarteto faz tudo pro lado do bem, né? E ele vai traçando esses paralelos. Aí ele faz essa página com 6 quadros, 3 pro quarteto, 3 pra ele, mostrando a diferença. A origem é parecida e a diferença. É legal pensar nessas coisas, nesses paralelos e nessas coisas em comum, né? Sei lá, se parar pra pensar que a DC tem o Darkseid, a Marvel tem o Galactus, né? O Superman tem como maior vilão Lex Luthor, que é um cientista fodão e tudo mais. Qual que é o maior vilão do Quarteto Fantástico? O Doutor Destino, que também é um super cientista e tal, né? Com esses poderes, essas coisas megalomaníacas, né? Ambas editoras têm o universo cósmico, ambas as têm o universo da magia, tem o Aquaman e o Namor, são 2 reinos submarinos. E aí, assim nada se cria, tudo se copia. Exato, né? E assim que esses crossovers se tornam interessantes, né? Quando a gente percebe esses paralelos ou essas diferenças, esses antagonismos, né? Mas aqui eles trabalham bem isso daí. Mas enfim, o quarteto com o Super Cyborg entra numa nave, vamos lá pro mundo do Galactus, né? Tem essa desculpa também, eu sei onde tá, eu consigo rastrear onde eles estão e vão lá pro mundo do Galactus. Nessa, o Superman foi procurar o primeiro planeta dele, achou um planeta desabitado. Que não tem vida.
o Superman ainda tem um resquício da sua consciência ainda, né? Da consciência do que ele era, assim. O Galactus até fala assim, ô malandro, você escolheu de propósito esse planeta aqui, ó, que não tem vida? É muito boa essa conversa deles, né? Ele fala, você selecionou esse planeta por não haver vida nele? O Super responde, eu me baseei nos seus critérios de proximidade e energia potencial. Só isso. Aí o Galactus, que seja. Que o processo comece, pois a fome de Galactus deve ser saciada. Enquanto isso, o Reed Richards está lá na base lá do Galactus tentando achar um jeito de resolver a situação como ele pode, né? Sendo um super cientista, né? E o quarteto tá indo junto com o Super Cyborg, porque só o Super Cyborg consegue rastrear onde o Galactus está, tentando ir lá para chegar no planeta e impedir a destruição. Eles se encontram, só que ninguém consegue impedir a destruição do planeta. O Galactus realmente come esse planeta desabitado, mas come, acaba com ele. Fica um climão ali, tipo, eita porra, ele comeu mesmo, destruiu mais um planeta, que merda, né? Mas o que a gente faz? O pessoal na nave se olha e fala, ó, não tem como a gente enfrentar ele agora, né? Eu acho muito louco essas histórias, Anelzinho, que elas são divertidas pra caramba, mas ninguém considera, por exemplo, as distâncias no espaço, né? Sim. É tudo muito rápido, assim, é tudo muito ciência Stan Lee, né? Uhum. Tipo, vamos lá naquele planeta, assim, é como se você tivesse pegado o carro para ir daqui até Santos, saca? é muito fácil. Tem um ponto, mais pra frente, eles destroem um planeta e chegam em outro planeta no mesmo dia. Tudo muito rápido. Tipo, a velocidade da luz ali, é tipo Star Wars. Mas eu gosto que o Super Cyborg, na hora que ele vê que o planeta foi pras cucuias, eles não tem muito o que fazer ali, ele fala, aqui Green, este planeta está perdido, é hora de planejar a próxima batalha. Aí o Johnny fala, escuta cara, o quarteto nunca foge com o rabo entre as pernas. Aí o Super Cyborg, acabou Storm, morra aqui se quiser, eu estou indo. Aí o Coisa olha pra Suzy, que assumiu o comando ali da equipe, enquanto o Reed não tá. Suzy, aí ele fala, Henschel, que o Super Cyborg tem razão. Bem, a questão não é esta batalha, é a guerra. Pare a nave, já. Aí o Super Cyborg, eu gosto de mulheres duronas, senhora Richards. Cale-se, Henschel. Porque eles chegam lá no planeta, mas já está em andamento lá aquele mecanismo que o Galactus faz para destruir tudo. O Tocha até tem uma tretinha rápida com o Superman, vê que não é páreo para ele, ainda mais com o poder cósmico e tal. E aí que eles falam assim, não, a gente vai ter que zarpar, esse planeta não é habitado, pelo menos esse planeta não é habitado e ninguém vai morrer. Sim. Né? E aí eles se preparam para continuar a enfrentá-los, né? Para tentar dar um jeito à situação. Sim. Aí o próximo capítulo, o Reed Richards já tá meio desencanado, né? No final do capítulo 2 ele fala, puta, já esgotei minhas tentativas de escapar e o Superman está completamente dominado. Será que nós finalmente perdemos? Será que não há mais esperança? Aí vem o capítulo 3, onde vai todo mundo se reposicionar para mais uma batalha com o Arauto Superman e o Galactus, que agora ordenou que o Superman encontre um planeta com vida, porque ele não encheu a barriga com aquele planeta lá desabitado. Foi só um aperitivo, foi tipo 2 azeitonas. E o Superman vai. Só que nessa de ir e talvez destruir um planeta com vida, ele começa a lembrar mais de quem ele era, né? Toda a história de Krypton vem à tona, a humanidade dele vem à tona, e aí começa a cair a ficha, fala tipo, opa, não posso fazer um negócio desse, né? E aí é engraçado que tipo, o Coisa, o Tocha Humana, a Mulher Invisível, eles chegam assim, aí o Coisa já vai pra cima, tipo, porra, tem que pegar aquele Superman lá, vamos, né, dá um jeito, já vai pra cima, o Superman só, pau, arrebenta o Coisa assim, sem joga nem ele olhar pra trás. Ele, essa página aqui é muito boa. Sem nem olhar, né, Bran, só faz assim, puf, já impede o Coisa de chegar, né, só que nesse meio tempo ele tá matutando ali, tá pensando o que ele deve fazer. Aí tem uma típica briguinha, o Tocha Humana vai tentar lutar com o Galactus, ele fala, ó, vamos fazer o que tem que fazer. Nem que eu tenho que dar vida aqui, a gente vai tentar impedir esse genocídio. E aí o que acontece é que quando o Superman dá essa porrada no Coisa, o Coisa bate no invólucro que prende o Reed Richards e racha. E o Reed sai e fala assim, ó, não tem jeito de a gente ganhar isso na porrada. Vocês só tem que distrair ele tempo suficiente para eu mexer no maquinário. E aí eles estão lá tretando todo mundo e o Reed Richards está sabotando o maquinário do Galactus. Para impedir que essa máquina dele funcione e devaste completamente o planeta mesmo. Porque o Galactus não vai lá, simplesmente pega o planeta que achou e come, né? Ele precisa desses aparatos tecnológicos, dessa panela e dessas facas para preparar o prato principal dele ali, né? Vamos dizer. E aí o Reed Richards fala, ó, se a gente impedir que esses utensílios funcionem, talvez a gente impeça que esse planeta seja aniquilado, né? E aí nessa o Super Cyborg encontra o Reed Richards também, tem toda uma confusãozinha. Eu adoro. Aí tem uma cena muito boa, né? Que você tá esperando a HQ inteira pra acontecer. Exato. O Super Cyborg fala assim pro Reed Richards, você é patético, né? Se ele só sente a mãozona do Coisa aqui cutucando ele no ombro. Desculpe, cara, mas eu tô querendo dizer isso o dia todo e não me deixam.
tá na hora do pau. Pum! Puta porrada do Super Cyborg aqui. Nesse meio tempo, o Superman, já mais consciente, ele vê o boneco dele. E aí ele lembra de quem ele era, tudo que ele representava e tal. E pumba! Some aquela armadura a lá surfista prateado dele, ele volta ao traje normal. Aí tem uma página dupla. Bonita, legal pra caramba, ele se une ao Quarteto Fantástico. Essa frase é muito boa, né? Esse grupo é fechado ou tem lugar pra mais um? Muito bom. E aí eu adoro essa frase do Tocha aqui. Ele fala assim, quer entrar pro time definitivamente, Super? É fácil transformar esse S em 5. Muito bom. Bom demais, né? Olha o Kirby Dodds aqui que você falou. Muito bem usado, né? Muito legal. Aí vai todo mundo pra cima do Galactus. Eles fazem um plano lá da Susan fazer uma barreira invisível. Isso é muito legal, porque o Galactus ele tem que pegar no maquinário dele, ele tem que juntar duas coisas assim, e aí a importância da Susan, né, e a força dela, porque ela coloca uma barreira invisível no meio, impedindo. Ela não consegue segurar por muito tempo, então o Galactus fica, que porra tá acontecendo aqui que eu não tô conseguindo fechar? Enquanto isso, o Reed Richards está lá naquele plano dele de mexer nas coisas. Quando ele finalmente consegue, ele fala, Susan, pode deixar. Aí ela tira a barreira e o Galactus fecha o negócio e começa o que deveria ser o processo de transformação do planeta em energia. Só que o Reed Richards fez o oposto. Ele faz aquele dispositivo começar a sugar a energia do Galactus e transferir para o planeta. Sim. E aí o Galactus vai definhar, né? E aí eles decidem chegar num acordo. Superman, Reed Richards e Galactus ali falam, olha, a gente não quer, acabar com a sua vida. A gente entende, né, que você precisa se alimentar. Continue fazendo isso com planetas devastados. Isso não vai ser um problema. Se não existir ninguém, for totalmente inabitado. Você precisa nos dar a sua palavra de que você nunca vai mais consumir nenhum outro planeta, senão você vai morrer aqui, você vai definhar aqui. Eu gosto muito desse momento que eles estão discutindo, o Superman e o Reed Richards, do que fazer e tal. O Reed fala assim, ó, Galactus é uma forma em si mesmo, o Super-Homem. Ele mal reconhece nossa existência. Ele faz apenas o que qualquer organismo vivo faz, sobrevive. Aí o Super fala... Você fala quase como se o admirasse. Aí o Reed responde, respeito é a palavra mais apropriada, mas estou fazendo o possível para detê-lo. Ele respeita o Galactus, ele entende o Galactus, né? Isso é muito louco, né? Esse diálogo é bom mesmo. Pô, tomara que tenha isso no filme, né? Uns diálogos bacanas, assim. Esse diálogo é muito legal e fala muito bem dos personagens, né? Com pouco, assim. Mas enfim, eles chegam nesse acordo, o Galactus meio que topa, faz um beicinho assim, faz uma carinha meio a contragosto, né? E até o finalzinho, o Superman tá achando que o Galactus que destruiu o Krypton. Né? Porque quando eles chegam nesse acordo, aí o Superman fala, bom, tudo bem, ele não vai destruir mais nenhum planeta com vida, tal, não sei o que, mas ele tem que pagar pela destruição de Krypton. E aí que você descobre que, na verdade, tudo era um engodo do Super Cyborg. Quando o Galactus chega em Krypton, Krypton já está sendo destruído e ele só testemunha. Ele fala, não é verdade, Krypton, que eu desejei, estava morto quando cheguei. O cristal foi mandado há muito tempo para um dia assegurar os seus serviços, e ele não continha tal informação. E aí é revelado que foi o Super Cyborg que adulterou a mensagem para o Superman achar que o Galactus era o responsável. Foi tudo culpa do Super Cyborg. E aí o Super Cyborg todo, ai, olha só, ele não é digno de ser arauto, não sei o que, me transforma em arauto, né? Eu posso dar tudo que você quer e tal. Ele fala aqui, ó, abençoe-me com o poder cósmico, deixe-me ser o seu fiel servidor, dê-me o que eu mereço, dê-me a perfeição. O Galactus fala, muito bem. E transforma ele numa barrinha de metal, assim. É muito boa. uma liga impecável, condensada numa forma perfeita. Provavelmente sem pensamentos ou consciência. Acabou o Super Cyborg aqui. Aí todo mundo volta pra casa, o Franklin fica muito feliz da galera ter voltado, da família dele ter voltado. O Superman fala, missão cumprida, filho. Graças a você, e isto, entrega o boneco pro Franklin, sem isso... Para me relembrar, talvez eu não conseguisse voltar. Sua ajuda foi valiosíssima, Franklin. Agora, se sua mãe permitir que eu lhe dê um presente, e dá a capa dele de presente pro Franklin Richards. Olha que legal. Puta cena bacana, né? Cena bonita, né? E acaba aqui. Olha que ediçãozinha legal. Ediçãozinha legal, crossover divertidíssimo. E aí eu fico pensando muito na relação do quarteto com o Galactus. Você falou, pô, tomara que tem essas coisas no filme e tal, só que eu espero que tenha mesmo, porque o Galactus é um baita de um personagem. Fantástico. Aí é fruto aí da mente do Stan Lee e do Jack Kirby no auge deles,
com aquela efervescência de ideias do Jack Kirby, com aqueles diálogos que o Stan Lee colocava na sequência. Essa fase do quarteto, ela é impecável e ao longo dos anos, vários outros autores, eles aproveitaram essa relação aí do quarteto com o Galactus. Eu queria citar pelo menos mais 2 encontros. Tem um deles em que o Reed Richards consegue enganar o Galactus, dizendo que ele tinha construído o nulificador total. Inclusive o quadro de vocês, Nulificador Total, tem essa brincadeira, é uma homenagem. Teria construído um nulificador total, que seria a arma capaz de destruir o Galactus. E ele engana o Galactus e faz o Galactus da área. E aí, no final das contas, ele fala, porra, era uma mentira, que ele joga a arma no chão e fala, isso aqui era só ferro velho. Ele jogou poker e ganhou. Mais pra frente, tem outra história maravilhosa, que na fase de John Barney já, a Panini republicou tudo isso nos ônibus na fase de John Barney, em que o Reed Richards ajuda a salvar a vida do Galactus. Mas alguns números mais pra frente, o John Barney faz um grupo, né, um tipo de um conclave de seres alienígenas que vão lá, pegam o Reed Richards e falam assim, maluco, você vai ser julgado pelo que você fez. E ele falou, o que eu fiz? Você salvou a vida do destruidor de mundos. Sabe quantos mundos você matou fazendo isso? E aí o Joe Barney coloca um dilema moral, né, em termos do peso de uma vida em relação às outras, e tem várias discussões. Essa história também é maravilhosa. Então tem vários momentos assim incríveis do Galactus nas HQs. O Surfista Prateado Parábola retrata a importância do Galactus ali, como poucas histórias também, né, que é Stan Lee e Moebius. Tem muito desses dilemas, dessa coisa religiosa mesmo, né, por trás desses personagens. Tem muita coisa legal. Galactus, pra mim, é o melhor vilão da Marvel de todos os tempos. Se tem alguém pra ser um substituto ao Thanos, a saga do Thanos, é o Galactus. Não me parece que a Marvel vai muito por esse caminho no cinema. Parece que eles vão preferir o Doutor Destino ali, né, por conta do Robert Downey Jr. Não sei. Vou ficar triste se Galactus ficar confinado apenas a este filme do Quarteto Fantástico. Mas a gente só vai saber isso daqui uns dias, né? Concordo. Até porque nesse filme eles fizeram, já apareceu fotos, já apareceu imagens dele, eles fizeram realmente a representação do Galactus fodástica, diferente daquele filme anterior do Quarteto produzido pela Fox, que o Galactus é aquela nuvenzinha de bichinho horrorosa, né? Tudo bem que até tem uma coisa parecida com isso dos quadrinhos no universo Ultimate, mas, pô, a gente quer ver o gigantão, né? Isso que a gente quer ver, pô. Afinal, a gente é fã do clássico aqui. E eu acho que a DC do James Gunn aí vai rumar para uma coisa Darkseid também, Novos Deuses. Quem sabe um dia a gente não vê o Darkseid também no cinema, né? Agora a gente vai ver o Galactus, vai ver o Darkseid. No futuro, quando tudo degringolar, nenhuma das editoras tiver mais pra onde correr, tiver todo mundo entrando em falência, provavelmente a gente vai ver crossovers também. Pois, por que não? Não sei se crossovers nesse nível, mas uma coisinha ou outra vai rolar e eu acho que não vai demorar muito. Seria legal demais, né? Seria legal demais. Puta, ver um Darkseid mesmo como um grande inimigão, né? A gente teve um pequeno vislumbre do Darkseid só no filme da Liga, só na versão do Snyder também, né? Porque na outra versão acho que nem tem. Na versão do Joss Whedon. Mas o Darkseid, acho que não tem, né? Acho que não tem mesmo. Liga estendida lá, né? Só aparece o Lobo da Steppe, mas o personagem tem que ser tratado mesmo como um mega vilão, assim. Não sei se vai ser esse o caminho da DC, mas a gente quer ver, porque a gente ama esse personagem. Exato. Mas crossover entre Superman e Quarteto, você só vai encontrar no quadrinho aqui e no cinema, só que cada um na sua casinha. É isso aí, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Deixa aqui nos comentários suas impressões sobre o quadrinho e conta pra gente quais são os seus crossovers favoritos. Esse papo é muito gostoso. Legal. Bom? Tchau, gente.